Bora lá, nação, para as notícias do Flamengo aqui no nosso canal, analisando nesse momento as mudanças na escalação do Flamengo, que inclusive tem jogador importante lesionado que não foi relacionado para a partida. E nós vamos aqui analisar nesse momento. Já chega deixando o like, se inscreva no canal e ative o sino das notificações, assim você estará recebendo as notícias do Flamengo, que inclusive vai jogar nesse domingo às 11 horas da manhã, um horário diferente. O Mengão praticamente já está escalado e nós vamos aqui analisar nesse momento. Vamos bater uma meta juntos aqui de 1000 likes para esse vídeo. Preciso da força da torcida do nosso Mengão. Então chega aqui deixando o like. Créditos desse vídeo vou deixar o canal Os Donos da Bola, também ao canal Venê Casagrande, também ao canal Band Esportes, link na descrição do vídeo. Vamos para as notícias do Flamengo. Dá o VT sobre o Flamengo agora aqui nos Donos da Bola. Jorge Sampaoli estreou no comando do Flamengo com vitória na Libertadores. O treinador trouxe aquela famosa injeção de ânimo ao elenco rubro-negro. Marinho e Vidal, que já trabalharam com o comandante em outras oportunidades, foram prestigiados e começaram entre os titulares. Outra decisão do novo técnico foi bancar Pedro e Gabigol jogando juntos desde o início. Como eu sempre falei, né? A gente se entende bem ali na frente, eu e o Gabi, né? Não só com ele, mas com todo mundo ali. Quem joga ali no Flamengo que sempre entra para dar o melhor, dar o máximo. E com o São Paulo também vai ser assim, a gente vai procurar sempre tá perto um do outro ali para fazer tabelas curtas também. Então a gente entra em campo para isso, para ajudar o Flamengo e dar o nosso melhor a cada jogo. Apesar dessas mudanças, o treinador manteve o sistema defensivo com 3 zagueiros, implementado por Vitor Pereira. Agora a estreia em outra competição. Sampaoli tem a missão de seguir a caminhada rumo ao 9º título brasileiro do Flamengo. Neste sábado, a segunda rodada da competição nacional será aberta. Ainda está muito no início, mas o rubro-negro divide a liderança com o rival Fluminense. E o primeiro desafio do atual treinador no Brasileirão é fora de casa contra o Internacional de Porto Alegre, no estádio Beira-Rio. O homem-gol do Flamengo acredita em um futuro promissor com o novo comandante à frente do clube. Tenho certeza que a gente vai crescer bastante, é claro que está só no começo do trabalho dele, a gente vai no dia a dia entendendo mais um pouco do que ele quer, né, para estar o mais rápido possível próximo ao que ele quer, para fazer bons jogos, né, e crescer a cada jogo, a cada treino, porque tenho certeza que o São Paulo é um cara muito experiente, um cara que conhece muito do futebol e um cara que também cobra bastante, e tenho certeza que com ele a gente vai crescer bastante. Eu também tenho essa certeza, Pedro, porque para mim o São Paulo, depois do Jorge Jesus, é o melhor treinador que assumiu o Flamengo, melhor do que o próprio Dorival, com todo respeito, claro, o Rogério Ceni. O São Paulo entende muito de bola, treinador de Copa do Mundo. E são 2 São Paulo, você viu o outro São Paulo passando Exatamente, ali, né? Deve ter algum grau de parentesco, né? Tem o Smigol também, né, que estava aqui ontem. O Smigol também é da família. Mas a pergunta que todos estão se fazendo, porque o São Paulo gosta muito de mexer no time. Ele vai com um time semelhante, vai com um esquema parecido, com o mesmo esquema? O que vocês acham? Eu tô empolgado para ver exatamente isso, porque a gente falou muito sobre isso, né? Sobre ele planeja muito os times de acordo com cada jogo que ele tem. Ele fez isso no Santos, ele fez isso no Atlético Mineiro. Acho que a gente vai precisar pelo menos de um mês ou de, 5, 6 partidas para entender quão mutável é esse time do Flamengo. Porque dentro da própria partida, no meio da semana, contra o Nublense, ele mudou o esquema tático umas 4 vezes. Sim. Porque o time atacava com um esquema, defendia com outro esquema, no segundo tempo com alteração, que entra o Wesley, ele muda de novo o esquema. Então acho que contra o Internacional, tô esperando no mínimo que o esquema tático seja diferente, mas que ele mantenha o Marinho na ala direita. Tu gostou do Marinho? Eu gostei do Marinho. Eu acho que o Marinho merecia essa chance, jogou bem, então acho que não tem por que sair. Eu acho que não é o Varela que faz com que o Marinho tenha que sair desse time. Talvez o Wesley venha jogando um pouco melhor. A gente falou que o Mateuzinho, provavelmente, quando voltar, vai ser um jogador que se encaixa muito bem no padrão do Sampaoli, no estilo de jogo do Sampaoli. Mas hoje eu quero ver mais um pouco do Marinho. E você, Rogério? E foram 2 assistências do Marinho, Exato. né? Então ele já evoluiu. Eu gostei do time, achei que ficou muito bem postado no campo, né? Sem deixar muitos espaços ali. Foi um 3-5-2 diferente do Vitor Pereira, porque os alas eles ficavam muito mais espetados, Exatamente. Os volantes chegavam com presença na área. Você vê o Gerson ali, falhou na cabeçada, mas o tempo todo os volantes chegando, entrando dentro da área, e eu acho que ele vai com o mesmo time, até porque não tem tanto tempo assim. Então acho que para fazer o mais simples, vai com o mesmo time que jogou, que se entenderam, que mostrou assim qualidade.
o São Paulo deu um choque no elenco ali, Sim. né? Porque você sabe que o mínimo, cara, que os caras ganham 1 milhão, 1,5 milhão, cara, eu ia correr pra caramba, eu ia dar a vida em todo lance. E é isso que o torcedor rubro-negro quer, sabe? Você não quer um corpo mole, não que tenha feito, mas assim, Sim. o Vitor Pereira tava estranho, né? Você, contra o Maringá 2-0, não fazia sentido aquele resultado. Mas eu espero um bom jogo do Flamengo, acho muito difícil a questão de 11 horas da manhã. Mas com o Sampaoli eu acho que o jogo de manhã ele vai fazer a galera acordar mais cedo aí. Eu acho que Você vai acordar mais cedo, Rogério? Eu já acordo cedo por conta da minha filha, um beijo pra minha filha, mas assim, se ela me permitir, 11 horas eu estarei assistindo a partida. E você, Thiago Carvalho? Você que está empolgado com o Flamengo de São Paulo? Eu vou ter que acordar mais cedo, né? Eu não gosto muito de acordar cedo, não. Mas eu vou ver o Mengão. Fica tranquilo, Flávio. Segunda-feira a gente fala sobre o E Mengão. qual o palpite que você acha? 2-0 Flamengo. E você, Rogério? Eu falei na rádio 1-1, né? Mas não, o 2-2. Pode ser 1-0 o Flamengo, tá de bom tamanho. Tá bom, 2 vitórias, eu também acho que o Flamengo vence. Vamos torcer para que isso aconteça. Tiagão, obrigado. Vamos falar sobre a grande arma que o Sampaoli tem para armar esse Flamengo rápido, para fazer esse time rápido se encaixar e conquistar os resultados que a torcida tanto está esperando desde o início do ano. Bom, já tinha falado isso antes, mas é importante agora, depois do primeiro jogo, contextualizar. O Sampaoli sempre, né, em todos os seus trabalhos completos, especialmente nos recentes, sempre foi uma das equipes com maior posse de bola dos campeonatos que disputou. Dos 3 últimos campeonatos que ele iniciou e terminou na mesma equipe, ele foi ali, empate técnico, o maior time de posse de bola. Em 2019, empatado com o Flamengo. Em 2020, empatado com o Flamengo pelo Atlético. E em 2022, no PSG, no Olympique de Marseille, na temporada 21-22, ele também foi esse cara junto ao PSG. O badalado PSG teve a mesma posse de bola do time que tem Neymar, Messi e companhia. Né? E qual que é o grande efeito disso? Né? O grande efeito disso é que, geralmente, os times deles são os times que menos concedem finalização. Você deve ter visto o vídeo aí, né? Que viralizou do Sampaoli falando, né? Respeitem a bola, vamos tratar a bola bem, algo do tipo. Bem, o interesse pela bola e o respeito pela posse de bola, ele vai além da necessidade de criar, mas também vai para a necessidade de defender. E é muito mais bonito você defender, não deixando o adversário jogar, porque a bola está com você, do que colocando meia dúzia de volantes brucutus lá para recuperar a bola do adversário. Jogadores sem capacidade de passe dificilmente vão jogar, inclusive goleiro dificilmente vai ficar no time do Sampaoli sem essa capacidade de passe. Então, no Atlético e no Olympique, no campeonato francês que tinha o PSG, né? Ele foi disparado ali a equipe que menos concedeu finalizações contra o seu gol. No Santos ele oscilou um pouquinho, foi o quarto nesse aspecto, mas também ficou bem posicionado, tá bom? Um outro aspecto que é importante da gente destacar é que ele, em 2019, pelo Santos, né, especialmente, ele foi o time que teve o maior índice de intensidade. Isso mesmo, Berna, a intensidade foi conceituado, foi postulado. E é a quantidade de duelos, combates e interceptações por minutos de posse de bola do adversário. O Santos, em 2019, tinha isso mais do que o próprio Flamengo do JJ. Isso é bastante interessante, né? Bom, e aí, a grande diferença dele para o Vitor Pereira, né, e para a escola portuguesa de técnicos, né? A escola portuguesa de técnicos que utilizam também o jogo de posição, até pelo material humano presente na Europa e pela forma como as categorias de base na Europa se desenvolvem, o culto maior é ao passe mais vertical, a quebrar linhas, a trabalhar no entrelinhas e a colocar o seu time em último terço o mais rápido possível, ou colocar o seu time para segurar a bola em último terço. O futebol sul-americano prepara os seus atletas e cria os seus jogos muito mais de uma posse de meio de campo, muito mais um jogo lateral do que um jogo vertical. E o Sampaoli, no seu primeiro jogo, já mostrou isso, né? O seu percentual aqui de bola no jogo, ele foi muito mais
no corredor central do que no último terço do adversário. Peguei um jogo bom do Vitor Pereira contra o... Não lembro exatamente qual foi o jogo agora, me foge, mas um jogo que o Flamengo tenha vencido. E comparando, né, vejam como é um time que fica muito mais em último terço ali, perto do gol do adversário, do que o time do Sampaoli. O camisa 10 argentino, clássico, por exemplo, ele é fruto também desses jogadores de meio que carimbam todas as bolas, que jogam muitas vezes lateralmente, mas que encontram um passe de ruptura que coloca o adversário na cara do gol. Isso é muito estilo do Sampaoli de jogar. Ele gosta dos atacantes atacando a última linha. Ele não gosta dos atacantes sempre ali de costas para receber bola e carimbar. Ele não quer que o atacante carimbe. Ele quer que a bola fique no meio, que os passes laterais encontrem a melhor janela de passe para um passe vertical, já entre as linhas do adversário, já para uma zona de finalização. Eu posso mostrar para vocês isso em dados. Pegando 3 jogos aqui de vitória do Vitor Pereira, a gente vê aqui o número de passes, o percentual de passes certo, e aí a gente nota o quê? Passes para frente, passes para o lado, passes para trás, passes longos e posse de bola. O que eu quero mostrar para vocês aqui? Tá? Os passes laterais e para trás, eles são os passes o quê? Mais seguros. É muito mais difícil você errar passes lateral ou passe para trás do que você errar passe para frente ou passe longo. E a ocorrência de passes para frente nos jogos do Vitor Pereira variava ali entre 31% e 36%. E mais, com relação aos passes laterais, os passes laterais só superavam a quantidade de passes para frente em 6%. Basicamente, o time passava tanto para frente quanto para o lado em quantidade. Já nesse primeiro jogo contra a Nublense, a gente pode notar que o time troca muito mais passe do que normalmente trocava com o Vitor Pereira, toca um percentual muito menor de passes para frente e, especialmente, esses passes laterais estão muito mais presentes, tem uma ocorrência muito maior. Ora, se o passe lateral é o passe que eu acerto mais do que o passe para frente, eu vou conseguir ficar muito mais com a bola, porque eu vou estar arriscando menos. E assim eu vou crescer de produção alguns jogadores que não cresceram na sua base, não foram forjados para trabalhar com esse passe vertical no tempo da sua categoria de base. Um exemplo, Thiago Maia, né, um cara que tem muita dificuldade com os técnicos europeus que vieram e viveu as suas 2 piores fases no Flamengo com Paulo Souza e Vitor Pereira, respectivamente. Por quê? Porque ele era exigido a receber a bola de costa, girar e encontrar o passe vertical. Agora ele precisa lateralizar mais o jogo e, eventualmente, vai encontrar uma janela de passe para encaixar um passe vertical. Até esse passe vertical, ele não vai mais ter a obrigação de dar, ele vai dar quando ele se apresentar. E até isso tende a que a quantidade de passe para frente, certo, seja maior percentualmente, na verdade, tá bom? Então, é um time que vai tentar, além de se defender com bola ou conceder menos finalização, ele, para conseguir reter mais a bola, ele vai arriscar menos os passes. Ao arriscar menos os passes, o time tende a subir de produção alguns atletas. E isso deve ajudar para que ele tanto tenha um time com caras mais qualificados em campo, uma vez que vai ter muito mais a bola consigo e vai ter que defender muito menos, correr muito menos para trás, quanto crescer ali, conquistar ali a confiança de jogadores que estão em baixa e fazer com que eles também melhorem, né, no jogo. Muita gente dentro do Flamengo falando que os treinos do Jorge Sampaoli são super intensos e demorados. Ou seja, então os jogadores estão sendo mais exigidos com o Jorge Sampaoli do que eles eram com Vitor Pereira. A verdade é essa. Isso quer dizer que o Jorge Sampaoli vai conquistar títulos? Não. Eu só estou trazendo curiosidades para vocês, bastidores. Eu sei que vocês gostam de saber esses tipos de informações. Então, por isso que eu estou dizendo isso para vocês. O Jorge Sampaoli, do jeito que ele é nas partidas, na beira do gramado, agitado, aí fica andando para lá e para cá, ele é também no dia a dia, lá nas atividades. E não é só no Flamengo, ele sempre foi assim. Pessoas que acompanharam o Jorge Sampaoli no Santos, no Atlético Mineiro, falam que ele é um treinador que exige muito nas atividades, muito mesmo, grita bastante, e assim está sendo no Flamengo desde quando ele chegou.
há uma semana. Vamos lá, galera. É o seguinte, desfalque aí de última hora no time titular do Flamengo para pegar o Internacional. Por quê? O que aconteceu? O Flamengo divulgou nas redes sociais o seguinte comunicado, prestem atenção. O Flamengo informa que, seguindo programação de controle de carga, não é lesão, em razão das dores sentidas no músculo posterior da coxa direita antes da partida com o Curitiba, o jogador Davi Luiz não foi relacionado para o jogo contra o Internacional. Beleza, ele não foi relacionado. Segundo o comunicado, não tem lesão. É um controle de carga, repetindo. Aí, quando eu publiquei isso nas redes sociais, esse comunicado do Flamengo, eu vi muitos torcedores comentando na minha postagem o seguinte: joga mais futevôlei. Joga mais futevôlei. Por quê? Aí eu fui procurar entender o porquê isso. Se tinha alguma coisa acontecendo e eu não estava sabendo. O que aconteceu? Teve o aniversário do Davi Luiz na sexta-feira, à tarde, noite, e teve um evento de futevôlei lá na festa dele. E isso foi amplamente divulgado pelo próprio jogador nas redes sociais. Só que, galera, parem com isso. Vocês nem sabem se o Davi Luiz jogou ou não esse evento de futevôlei que teve na residência do Davi Luiz. Isso é leviano dizer. Inclusive, nas imagens que aparecem nas redes sociais, o Davi Luiz não está jogando, ele está apenas assistindo. Então vocês, torcedores, vocês têm que parar com esse julgamento em rede social, cara. Cara, isso é um absurdo. Aí fica parecendo que o rapaz de fato jogou o campeonato de futevôlei que ele promoveu no dia do aniversário dele. Não faz sentido isso, gente. Parem com isso, com esse julgamento em rede social. Isso não é legal, isso não é bacana. Se saísse algum vídeo dele jogando, participando, eu vi, por exemplo, o Hugo Souza, o goleiro. Ele estava jogando. Ele apareceu jogando. Beleza. Se fosse o Hugo Souza com controle de carga ou lesionado, ok para o julgamento de vocês. Mas o Davi Luiz não apareceu em nenhum momento jogando. Então tomem cuidado com isso, de verdade. Fica aí a dica. Sei que vocês vão me perguntar, beleza, sai Davi Luiz, vai entrar um outro zagueiro? Pela atividade que o Jorge Sampaoli comandou no sábado, o time que ele esboçou, entrou o Wesley, lateral direito. O que isso quer dizer? Que pode ter mudança no esquema tático. E se ele for usar o time que ele esboçou, ele fez mais um teste também, tirando o Marinho, colocando Everton Cebolinha. Acho que isso aí é muito mais para o segundo tempo, talvez. Eu acredito que ele comece com o Marinho. E aí o provável time do Flamengo fica o seguinte: Santos no gol, Wesley na lateral direita, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Thiago Maia, Gerson, Everton Ribeiro, Marinho ou Everton Cebolinha, Gabigol e Pedro, portanto, mantendo essa dupla de ataque aí. Muito se falava sobre Gabigol ou Pedro, se iriam jogar juntos. Pelo visto, no segundo jogo do Jorge Sampaoli, ele vai colocar Gabigol e Pedro juntos novamente. Gostaram do time? Quero a opinião de vocês, podem comentar à vontade aí, deixa o comentário de vocês. Então tá aí, nação, essas foram as informações do Flamengo. Vamos ficar ligado no canal aí, porque esse time do Flamengo, como vai ter mudanças na escalação, vamos ficar ligado para ver como o Flamengo vai jogar, principalmente partida fora de casa e com um adversário bem qualificado, que é o Internacional. Então é isso daí, nação, vamos ficar de olho no nosso Mengão. Tá aí imagens aí da chegada do Flamengo lá em Porto Alegre. O Flamengo já chegou e agora é preparação, porque a partida é às 11 horas da manhã. Então os jogadores devem dormir bem cedo, né? Devem dormir cedo e devem já se prepararam para essa partida. E tivemos aí essa mudança, como o Vene Casagrande falou, a entrada do Wesley na lateral direita, né? Que tá jogando muita bola. Então vamos ver o que vai acontecer, nação. Deixa o seu like, se inscreva no canal e a gente se vê no próximo vídeo.